Olá pessoal, eu me chamo Leciana Alencar, sou a mãe das Amorinhas e hoje eu vim fazer um vídeo que eu estava muito ansiosa para fazer. Posso até dizer para vocês que foi a maior lição de vida que eu tomei até hoje, desde o dia que nós resolvemos vir morar nos Estados Unidos. Eu estou falando de colocar toda a sua vida, toda a sua trajetória, tudo que você viveu dentro de duas malas. Não foram duas malas, mas foram 15 volumes que nós pudemos trazer para os Estados Unidos. Nós 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos, cada um com direito a 2 bagagens de 23 quilos lá no Brasil. E nós trouxemos essas malas, né, toda a nossa vida dentro dessas malas. Só que até a gente chegar a essas malas, ao que trazer, ao que deixar, passamos por um processo que eu chamo até de uma terapia, sabe? Ano passado, hoje é 15 de outubro de 2022. Ontem fez 4 meses que nós chegamos nos Estados Unidos. Depois eu volto aqui nessa data. Então, o ano passado, em setembro do ano passado, nós ainda não tínhamos certeza de nada com relação a vir morar nos Estados Unidos ou não, e nem quando, porque não tínhamos nem a data da entrevista ainda. Ano passado eu chamei o Cledemar para a gente fazer Minha Vida em Duas Malas. A intenção era que nós pudéssemos colocar tudo que a gente tinha dentro de 2 malas. E aí ele topou e eu disse, pronto, até o dia 31 de dezembro a gente tem que colocar tudo que a gente tem em 2 malas. Seja para ir para os Estados Unidos ou seja para ir para qualquer lugar do mundo, a gente só vai ter essas 2 malas. Eu tenho 2, você tem 2 e as meninas cada uma tem uma, porque elas têm uma quantidade menor de objetos e bens e coisas para carregar. Mas infelizmente nós não fizemos isso em dezembro. Por que eu falo infelizmente? Porque depois eu tive que fazer isso num tempo mais curto. Dia 14 de novembro do mesmo ano, de ano passado, 2021, nós recebemos o e-mail da imigração do consulado americano, só que do Rio de Janeiro, para a gente ir fazer a nossa entrevista. Então, a nossa entrevista foi dia 5 de dezembro. Nós saímos da entrevista sem saber se tinha sido aprovado ou não, porque nós não tínhamos feito ainda os exames médicos. Os nossos exames estavam marcados para janeiro do ano seguinte, no caso, janeiro desse ano, 2022. E fizemos os exames, enviamos para anexar junto com todo o nosso processo, com as informações da entrevista. E de janeiro, esse resultado do visto aprovado só saiu em março. Então nós ficamos esses 3 meses aí, de janeiro a março, naquela expectativa, naquela ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa. Eu não sabia, meu coração dizia para eu fazer isso, mas eu não tinha certeza absoluta se eu deveria ou não começar a me desfazer das coisas. Só que como nós estávamos em reforma lá em casa, eu acabei começando esse processo, independente da gente se mudar ou não, eu comecei esse processo porque a reforma, sabe como é, você tira tudo do lugar, sua casa vira uma bagunça e você descobre que tem coisa demais e você começa a se desfazer das coisas. Então eu comecei esse processo com as minhas coisas de dança. Durante 15 anos eu trabalhei com dança do ventre, fazendo eventos, então eu tinha muitos figurinos, muitas roupas de dança. Eu disse, eu vou começar fazendo a minha parte. Então eu comecei doando muita coisa e me desfazendo de algumas coisas, mas ainda mantive muita coisa guardada. Quando saiu o resultado, em março, quando saiu o resultado do nosso visto, que tinha sido aprovado, aí eu falei, agora não tem mais para onde correr. Agora é começar a sessão de desapego, doação, venda, tinha que se desfazer e selecionar aquilo que a gente ia trazer. Foram dias de muita terapia. Os dias iam passando, eu ia me desfazendo, comecei a vender as coisas aos poucos.
Nossa aprovação saiu em março, nossa chegada aqui nos Estados Unidos foi em junho. Março, abril, maio, junho, 3 meses. Então, nesses 3 meses eu comecei. Durante o mês de março eu quase não me desfiz não vendi nada, mas comecei a me desfazer de papéis. Comecei pelos papéis, rasgando papel fora. Em abril, aí eu já comecei a vender umas coisas que eu não estava usando tanto. Nesse processo, tudo que eu ia fazendo era assim: hoje eu vou eu vou abrir malas, porque a gente já tinha essas malas aqui que vocês estão vendo, porque na nossa mudança de Boa Vista para Brasília, algumas coisas já se perderam, já ficaram para trás, porque nós vendemos a casa, tínhamos que desocupar a casa toda. Então, de Boa Vista para Brasília, nós já tínhamos feito uma seleção, né? Não fizemos mudança, a gente trouxe o que deu dentro do transporte do carro, fazendo viagens e trazendo. Então, assim, mas é tudo armazenado em malas. Então, a gente tinha muitas malas. Então, eu comecei a abrir essas malas, comecei a jogar coisas fora, comecei a rasgar papel. E eu tirava um dia para fazer isso, e quando eu começava, assim, tava ali fazendo esse processo, essa terapia, e aí eu começava, isso eu acho que eu posso guardar mais um tempo. Isso daqui, não sei, eu acho que isso aqui vale a pena guardar. Eu digo, opa, tá na hora de parar, que eu já perdi a força de ter a coragem de jogar as coisas fora, ou de doar, ou de botar à venda, né? No outro dia começava tudo de novo. Só sei que os 3 meses, de março até o último segundo, até a gente sair do Brasil, eu e Codemar, a gente estava se desfazendo de coisas. E olha que a gente não tinha muita coisa. Imagina uma casa de uma pessoa com 4 crianças, que mora já há 10 anos, por exemplo, na casa e tem móveis e tudo. Fico imaginando, meu Deus, como é se desapegar de tanta coisa para se mudar com 2 malas. Eu aprendi muito nos últimos dias, quando eu estava muito perto, na última semana, pra gente vir, e que eu já estava rasgando papéis, coisas que eu tinha certeza que eu ainda ia guardar por mais 10 anos, por mais 5 anos, que eu comecei a rasgar essas coisas, como por exemplo fotos, que antigamente a gente, não tão antigamente, né, mas há uns 10 anos atrás ainda se revelava fotos, né. Então eu tinha muitas fotos de pessoas que eu não ia poder fazer nada com aquelas fotos, não ia poder trazer, não ia poder expor, eu ia ter que me desfazer. Então comecei a rasgar fotos de muitos amigos, de espetáculos de dança, de muita gente, que eu não tinha mais tempo para devolver essas fotos para as pessoas, não tinha mais como carregar essas fotos comigo. Então foi assim, uma terapia cada vez que eu ia fazer isso eu refletia, como a gente guarda coisas, como a gente acumula coisas em papéis, em objetos, em roupas que você não usa mais. E eu já pensava comigo assim, que objetos guardados, eles são de certa forma uma energia guardada, uma energia acumulada que você guarda ali no ambiente da sua casa, e aquela energia acumulada, parada ali, ela vai se transformando em uma coisa que às vezes nem é benéfica. Então, se você não usa, no caso, né, se eu percebo assim, não tô mais usando, já tem 1 ano que eu não uso isso, já tem mais sei lá, de 2 anos, eu nem mexo nisso, então será que isso é realmente necessário para mim? Será que isso realmente é importante para mim? Enfim, nós não conseguimos fazer todo esse desapego, todo esse processo. Ainda teve muita coisa que ficou lá com amigos, que a gente teve que de última hora, documentos, roupas, acessórios, muitas coisas que a gente só teve que dizer assim, olha, isso aqui não cabe mais na mala. A gente já tinha as malas compradas, né? Tinha a quantidade certa já quando a gente comprou as passagens, eram 2 malas grandes para cada um, né? Duas de 23 quilos lá no Brasil, mais as bagagens de mão que a gente pode levar, que é a bolsinha, a mochila. Então a gente já tinha tudo isso, né? A gente já tinha esses 15 volumes, tudo com o peso determinado, e na hora lá no aeroporto ainda tivemos que abrir mala, fazer remanejamento de coisas, botar de uma mala, tirar em outra. Ainda teve, acho que uma coisa ou outra que a gente teve que jogar fora lá no aeroporto ainda, para poder embarcar.
E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que essa foi a maior lição dessa viagem. O que eu aprendi, de que ficou mais forte, mais latente, e que eu estava ansiosa para falar sobre isso com vocês, era sobre essa questão da arrumação das malas, sabe? E eu falei no começo do vídeo a respeito do dia 14 de outubro, né? Que foi ontem, né? Hoje é dia 15, eu tô gravando esse vídeo justamente porque hoje, aliás, ontem, que nós conseguimos reunir esses 15 volumes. Nós chegamos nos Estados Unidos por Orlando com esses 15 volumes. Quando você vem com muita bagagem, é tudo mais caro, mais difícil. Nós tivemos que alugar um carro, um Uber muito grande, um carro muito grande, quase uma van, para poder comportar nós quatro, mais todos esses volumes. Nós pagamos $150, que foi à noite, o nosso voo chegou de madrugada, chegou à noite, então ainda foi assim, no horário que seria mais caro, né? E nós chegamos lá em Orlando com todas essas malas e quando a gente pensava em tipo, mudar de hotel, mudar de qualquer canto, sair de um canto para outro, a gente já pensava, e agora, e as malas? O que a gente vai fazer com as malas? Nós ficamos em Orlando por 15 dias, não sabíamos se íamos ficar lá ou não. Quando decidimos que a gente ia vir para o Houston, né, para o Texas, na verdade, para o Texas, para morar na cidade de Houston, nós viemos sem uma parte boa, sem 6 volumes desses 15, 6 volumes ficaram na casa de amigos. Graças a Deus eles conseguiram ficar com esses volumes na casa deles. E somente esses dias o Cademar conseguiu fazer uma viagem daqui de Houston até Orlando para pegar esses volumes. E o que é mais interessante, que se eu tivesse feito esse vídeo assim que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, talvez eu não falasse o que eu vou falar para vocês hoje. De tudo que eu me desfiz, de tudo que a gente teve que deixar, nós ainda poderíamos ter deixado bem mais. Realmente, se nós tivéssemos seguido o plano lá do início do ano passado, minha vida em 2 malas teria sido ideal. Porque nós ficamos aqui 3 meses e meio sem esses 15, sem esses 6 volumes que o Cademar foi buscar na casa do nosso amigo lá em Orlando, vivendo tranquilamente, normalmente. Então, muitas coisas assim que a gente acha que precisa, que é importante, você, quando não tem, não tá próximo, você vive a sua vida normal, sabe? Não é, é mais uma dependência emocional do que realmente real. Se hoje eu fosse fazer minhas malas novamente, para me mudar novamente, se eu tivesse novamente na mesma situação, porém com essa experiência que eu tenho hoje, eu não teria trazido aqui para os Estados Unidos tanta roupa. Apesar de eu ter pouca roupa, mas eu acabei trazendo várias roupas, assim, roupa para as meninas, minhas roupas para o Clademar, calçados. Eu teria trazido, sei lá, um par de calças, 2 calças jeans, 3 camisas, um tênis, uma chinela, para as meninas também a mesma coisa. E teria colocado mais, e teria trazido junto comigo aquilo que eu não iria encontrar em lugar nenhum. Então eu acho que é isso, é por aí que você deve, no caso, se você tiver o plano de se mudar, se você quiser sair de onde você mora para morar em outro lugar e não tiver como levar tudo, eu acho que a primeira pergunta que você deve se fazer é: o lugar que eu vou tem isso aqui? Eu vou encontrar isso aqui que eu tenho guardado aqui em casa há tanto tempo? Porque se tiver, se desapegue. Se você não tá usando, se desapegue. Então, por exemplo, o que eu trouxe, graças a Deus eu trouxe? Fotos eu criança, o Cademar criança, fotos de família que não tem arquivado em lugar nenhum, só tem o papel impresso. E que seria uma coisa que a gente poderia digitalizar e guardar isso em nuvem. Mas como a gente tinha esse material físico, a gente acabou trazendo e eram poucos, coube numa mala pequena, uma mala assim, baixinha que nem essa, coube os álbuns, eram, sei lá, 3 ou 4 de cada um e pronto. Objetos de alguma importância emocional e livros. O Cademar trouxe alguns livros, a gente vendeu vários livros, mas ele trouxe alguns livros que eram importantes para ele, mas que poderia ter ficado, que hoje em dia com
com o Kindle, né? O aplicativo, aquele aparelho que a gente lê o livro digital, guarda em PDF para quem quer viver viajando, né? É uma opção muito boa. E aqui nos Estados Unidos, eu não sei se você tem plano de se mudar, mas, por exemplo, se você quiser vir aqui para os Estados Unidos, roupa é muito barato mesmo. Então, roupa de marca, roupa de qualidade, você encontra em supermercado, encontra fácil, compra por um preço bem em conta. Tanto roupa para sair, quanto aqui eu já vi em shopping vestidos de festa belíssimos, coisas lindíssimas, todo bordado por $200, sabe? Coisa que no Brasil você compraria por R$ 1.500 tranquilamente, ou até mais. Então, essa experiência de viver esse desprendimento de materiais, colocar fora, doar, vender, se desfazer e realmente ter do seu lado só o que mais importar para você. Primeiro, as pessoas, minhas filhas, meu marido. Segundo, aquilo que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque o tempo já passou e aqui você só tem aquele objeto que de repente lembra você de um ente querido, como uma foto da minha mãe que já faleceu. E a pensar assim, que tudo na vida é passageiro. Então esses objetos, aquilo que você não está usando é uma energia acumulada que você pode renovar, pode se desfazer e ir adquirir em outro momento, de outra forma. Então essas coisas assim que você encontra em qualquer lugar, que você pode comprar novamente, que você tem mais de um ano que não usa, é melhor começar a se desfazer. Mesmo que você não tenha planos de se mudar, mas sempre faça uma faxina na sua casa, aquela faxina de tirar os objetos que você não está usando e fazer essa energia circular. Eu já tinha isso em mente, mas isso ficou cravado na minha cabeça como uma lição de vida muito importante. E era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar para vocês como foi a nossa vinda de Orlando para cá, por uma companhia aérea americana, quais as dificuldades, quais as diferenças de viajar num voo nacional dentro do Brasil e num voo nacional aqui dentro dos Estados Unidos. Existem algumas diferenças bem interessantes que nós não sabíamos, o que nós aprendemos assim na prática. Então, ó, um beijo, se inscreve no canal, peço que você deixe o seu comentário, seu like, se você gostou do nosso conteúdo. Ativa o sininho para sempre você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Eu vou estar falando das nossas experiências aqui nos Estados Unidos. E eu espero também ouvir um pouquinho de vocês. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, o que eu falei que te tocou mais, aquilo que você gostaria de colaborar com essa vivência que nós estamos tendo aqui. Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo.